Imagina esse cenário. Você acorda com os joelhos duros. Suas costas doem antes mesmo de sentar. Você pega o vidro de remédios, toma suas medicações matinais, arrasta os pés até a cozinha e faz um café da manhã saudável. Suco de laranja, uma tigela de aveia, 2 fatias de pão integral. Talvez um iogurte desnatado no lado. Exatamente o café da manhã que seu médico mandou comer. O café com faz bem pro coração em cada embalagem. Você senta, come, acha que está fazendo a coisa certa. 2 horas depois, suas juntas doem mais do que quando você acordou. Seus joelhos estão gritando, seus dedos estão duros, suas costas parecem que alguém está torcendo uma faca. E você pensa, acho que é assim que fica velho, é mesmo. Aqui vai o que ninguém te contou. Aquele café da manhã que você acabou de comer não está ajudando sua dor, está causando ela, cada manhã. E a indústria alimentícia gastou bilhões de reais para garantir que você nunca descobrisse. Você não dói porque tem 70 anos. Você dói porque 3 alimentos vendidos como saudáveis estão inflamando seu corpo de dentro para fora. E no final desse vídeo, você vai saber exatamente quais, porque seu médico não sabe disso, e o que você pode comer no lugar, começando amanhã de manhã. Agora, se te disseram que dor nas juntas, rigidez e inflamação são só parte de envelhecer, preciso que você entenda algo. Isso não é medicina. Isso é marketing. A indústria alimentícia não ganha dinheiro quando você se sente bem. Ela ganha dinheiro quando você continua comprando os produtos dela. E se esses produtos causam inflamação que precisa de mais remédio, bom, isso é só bom negócio. Para eles. Aqui vai o que realmente acontece. Certos alimentos disparam uma resposta inflamatória no seu corpo. Seu sistema imunológico libera químicos chamados citocinas e proteínas C reativas. Esses químicos viajam pela sua corrente sanguínea e atacam suas juntas, seus tecidos, seus órgãos. Isso é inflamação. E inflamação aparece como dor. Isso não é artrite que simplesmente apareceu porque você completou 65. É seu corpo reagindo ao que você está alimentando ele toda manhã. 3 alimentos de café da manhã: suco de laranja, pão integral, iogurte desnatado. Cada um deles tem um rótulo que diz saudável, ou bom para o coração, ou recomendado por médicos. Cada um deles está mentindo para você. E seu médico? Ele recomendou esses alimentos porque médicos recebem umas 20 horas de treinamento em nutrição em 8 anos de faculdade de medicina. 20 horas. E a maioria desse treinamento é financiada por adivinha quem? As empresas de comida vendendo essa coisa para você. Você não está falhando em ser saudável. Você foi sistematicamente enganado por pessoas que lucram quando você está com dor. Deixa eu te mostrar exatamente como. Número 1. Suco de laranja. O básico do café da manhã, a tradição matinal. Você provavelmente cresceu bebendo. Seus pais te davam, agora você dá para si mesmo porque o rótulo diz vitamina C e 100% natural e saudável para o coração. Aqui vai o que esse rótulo não te conta. Um copo de 240 ml de suco de laranja contém 26 gramas de açúcar. Para colocar em perspectiva, isso é mais açúcar que uma barra de Snickers. E diferente de um Snickers que pelo menos tem gordura e proteína para desacelerar a digestão, suco de laranja é açúcar líquido puro com 0 fibras. Então o que acontece quando você bebe? Esse açúcar bate na sua corrente sanguínea como um trem desgovernado. Seu nível de glicose no sangue dispara dramaticamente. Seu pâncreas entra em pânico e joga insulina no seu sistema para trazer esse nível de açúcar de volta para baixo. Esse pico de insulina dispara a liberação de citocinas inflamatórias por todo o seu corpo. Dentro de 30 minutos de beber aquele copo de suco de laranja, inflamação está correndo pela sua corrente sanguínea, indo direto para os seus joelhos. No meio da manhã, seus joelhos doem, suas mãos estão duras e você não tem ideia do porquê. Porque achou que estava sendo saudável. Mas aqui vai a parte que deveria te deixar com raiva. As empresas que fazem suco de laranja sabem tudo isso. Elas têm a pesquisa, elas viram os estudos ligando o consumo de açúcar à inflamação, mas elas continuam colocando saudável e natural no rótulo porque pessoas como você acreditam nelas e continuam comprando. Elas não estão no negócio de te fazer saudável. Elas estão no negócio de vender suco de laranja. E se esse suco inflama suas juntas, bom, esse não é problema delas, é seu. O que você deveria fazer no lugar? Se você quer vitamina C, coma uma laranja de verdade. A fibra da fruta inteira desacelera a absorção de açúcar. Sua glicose no sangue não dispara.
sem despejo de insulina, sem inflamação. Ou beba água com um pouquinho de limão. Mesma vitamina C, zero resposta inflamatória. Uma mudança amanhã de manhã. Abandona o suco. Vê como você se sente até às 10 da manhã. Número 2. Pão integral. Você mudou do pão branco anos atrás porque seu médico disse que integral era mais saudável. E a embalagem diz grãos integrais e alto em fibras. Então você come 2 fatias toda manhã com um pouquinho de manteiga ou margarina, achando que está fazendo a escolha esperta. Aqui vai o que não te contaram sobre o trigo moderno. O trigo que comemos hoje não é a mesma planta que seus avós comiam. O trigo moderno foi geneticamente modificado e seletivamente criado nos últimos 50 anos por uma razão: maiores colheitas. Mais trigo por hectare significa mais lucro. Mas essa modificação genética veio com um efeito colateral que ninguém fala. O trigo moderno contém altos níveis de proteínas chamadas lectinas e compostos chamados inibidores de amilase e tripsina. Esses são os mecanismos naturais de defesa da planta contra insetos e pragas. E quando você come eles, não passam simplesmente inofensivamente pelo seu sistema. Eles irritam o revestimento do seu intestino. O revestimento do seu intestino deveria ser uma barreira apertada. Mas quando as lectinas irritam ele, essa barreira fica permeável. Coisas que não deveriam entrar na sua corrente sanguínea começam a vazar. Seu sistema imunológico vê essas partículas estranhas e fica em alerta máximo. Ele libera químicos inflamatórios para atacar os invasores. E onde esses químicos terminam? Suas juntas. É por isso que seus avós podiam comer pão todo dia sem dor nas juntas. Mas você não pode. Trigo diferente, proteínas diferentes, resposta inflamatória diferente. Mas espera, fica pior. Olha a lista de ingredientes na maioria dos pães integrais. Olha o primeiro ingrediente. 9 em cada 10 vezes diz farinha de trigo enriquecida. Sabe o que é isso? Farinha branca refinada com um pouquinho de trigo integral adicionado para fins de marketing. É basicamente pão branco em embalagem disfarçada. Farinha refinada digere quase instantaneamente. Pico de açúcar no sangue. Pico de insulina. Inflamação. De novo. Você achou que estava comendo grãos integrais saudáveis. Você está comendo farinha inflamatória refinada com uma embalagem marrom. O que você deveria comer no lugar? Aqui vai a verdade. A maioria das pessoas se sente melhor quando pula pão completamente. Coma ovos com abacate no lugar. Proteína e gordura saudável. Te mantém satisfeita. Sem pico de açúcar no sangue. Sem irritação intestinal. Sem inflamação. Se você absolutamente precisa de torrada, tenta pão de fermentação natural feito com grãos antigos como espelta. O processo de fermentação no pão de fermentação natural de verdade quebra essas lectinas inflamatórias. Mas olha o rótulo com cuidado. A maioria do pão de fermentação natural de supermercado é só pão comum com um pouco de vinagre adicionado para o sabor. Pão de fermentação natural de verdade tem 3 ingredientes: farinha, água, sal. Só isso. Segunda mudança. Chega de pão integral. Tenta por uma semana e vê se suas juntas te agradecem. Número 3. Iogurte desnatado. Esse me deixa mais com raiva porque é deliberadamente comercializado para idosos como comida saudável. Probiótico, saúde intestinal, cálcio para ossos fortes, baixa gordura. Aqui vai o golpe, e vou te guiar passo a passo para você ver exatamente como eles estão mentindo para você. Quando empresas de comida removem gordura do iogurte, elas removem sabor. Gordura carrega sabor. Então, para fazer iogurte desnatado ter gosto bom, elas adicionam açúcar. Muito. Um potinho de 170 gramas de iogurte desnatado com sabor contém entre 20 e 30 gramas de açúcar adicionado. Isso é mais açúcar que 2 bolas de sorvete. Mas elas não podem simplesmente escrever carregado de açúcar na embalagem. Então elas escondem. Elas usam nomes como suco de cana evaporado, ou concentrado de frutas, ou adoçantes naturais. É tudo açúcar. Seu corpo não liga para o nome bonitinho que dão. Açúcar é açúcar, e açúcar causa inflamação. Agora alguns de vocês estão pensando, mas eu compro o tipo sem açúcar, com adoçantes artificiais. Tá, vamos falar sobre isso. Esses adoçantes artificiais, aspartame, sucralose, acessulfame de potássio, não apenas passam pelo seu sistema, eles alteram sua bactéria intestinal, eles confundem seu metabolismo,
e eles disparam respostas inflamatórias de formas que cientistas ainda estão descobrindo. Além disso, para fazer iogurte desnatado sem açúcar ficar grosso e cremoso, sem gordura ou açúcar, fabricantes adicionam estabilizadores, espessantes, amidos alimentares modificados e uma dúzia de outros ingredientes que você não consegue pronunciar. Seu intestino não tem ideia do que fazer com esses químicos. Seu sistema imunológico trata eles como invasores estrangeiros, resposta inflamatória ativada. E aqueles probióticos que eles anunciam, as bactérias benéficas que deveriam ajudar sua digestão, a maioria delas está morta antes do iogurte chegar no supermercado. Calor durante o processamento mata elas, tempo na prateleira mata elas. Você está pagando extra por bactérias mortas e uma alegação de marketing. Mas aqui vai o que faz isso realmente maldoso. Empresas de comida sabem que idosos cresceram na era do baixa gordura é saudável. Elas sabem que você tem medo de gordura, porque é isso que médicos te disseram por 40 anos. Então elas especificamente miram em você com produtos desnatados, sabendo que você vai comprar, mesmo que a ciência tenha mudado completamente. Gordura não é o inimigo, açúcar e químicos são, mas elas continuam mentindo, porque funciona. O que você deveria comer? Iogurte grego integral natural, iogurte de verdade, sem açúcar adicionado, sem adoçantes artificiais, sem coquetel químico. Adiciona suas próprias frutas vermelhas frescas se você quer doçura, talvez um fio de mel de verdade. A gordura te ajuda a absorver nutrientes, te mantém satisfeito e não dispara seu açúcar no sangue. Terceira mudança, só integral. Leia a lista de ingredientes. Se tem mais de 3 ingredientes, põe de volta. Agora eu sei o que você está pensando, mas meu médico me disse para comer aveia e beber suco de laranja e escolher iogurte desnatado. Você está dizendo que meu médico está errado. Tô dizendo que seu médico foi mal informado, e isso não é culpa dele. Deixa eu explicar por quê. Faculdades de medicina treinam médicos para diagnosticar doença e prescrever medicação. É nisso que eles são bons. Mas nutrição, educação e nutrição na maioria das faculdades de medicina é talvez 20 a 30 horas em 4 anos. Isso é menos tempo do que você gasta assistindo TV numa semana. E aqui vai o golpe. Muita dessa educação e nutrição é financiada por empresas de comida. As mesmas empresas fazendo o suco de laranja e o iogurte desnatado patrocinam os livros, as conferências, os cursos de educação continuada. Você acha que elas estão ensinando médicos que os produtos delas causam inflamação? Claro que não. Então seu médico se formou, começou a praticar e recomendou as comidas que foi ensinado a recomendar. Coma grãos integrais, beba suco para vitamina C, escolha laticínios desnatados. Eles estão repetindo o que aprenderam. E o que aprenderam foi escrito por pessoas com incentivos financeiros para te manter comprando certos produtos. Seu médico não é seu inimigo. Seu médico está preso no mesmo sistema que você. Um sistema desenhado para vender comida, não curar a inflamação. Aqui vai a prova. Na próxima vez que você vê seu médico, pergunta essa questão específica. Quantas gramas de açúcar disparam uma resposta inflamatória numa pessoa de 70 anos com dor nas juntas? Observa a cara dele. Ele não vai saber. Não porque ele é um médico ruim, mas porque nunca foi ensinado. O sistema não é desenhado para prevenir inflamação, é desenhado para gerenciar sintomas. Você fica inflamado, recebe prescrição de medicação anti-inflamatória, a medicação causa efeitos colaterais, você recebe prescrição de mais medicação para os efeitos colaterais. Esse é o ciclo. E a indústria alimentícia adora, porque você continua comprando os produtos dela, quanto a indústria farmacêutica adora, porque você continua comprando as pílulas deles. Você não está lutando contra seu médico. Você e seu médico estão lutando contra um sistema que ganha dinheiro quando você fica doente. Deixa eu te contar sobre o Roberto. 72 anos. Eletricista aposentado. Dor no joelho por 8 anos. Seu médico diagnosticou osteoartrite. Disse para ele: é só desgaste. Parte de ficar velho. Toma ibuprofeno. Vive com isso. Então Roberto fez isso. Toda manhã ele comia seu café da manhã saudável. Copo de suco de laranja, tigela de aveia com açúcar mascavo, 2 fatias de pão integral. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Até às 10 da manhã, todo santo dia, seus joelhos doíam tanto que mal conseguia ficar de pé. À tarde ele estava numa poltrona reclinável com bolsas de gelo. Todo dia. Por 8 anos. Então a filha dele, que acompanha a pesquisa sobre saúde online, mandou para ele um vídeo sobre alimentos inflamatórios. Roberto assistiu. Não acreditou no começo. Ele pensou, isso parece bobagem de internet.
Mas seus joelhos doíam tanto que ele estava disposto a tentar qualquer coisa. Ele fez 3 mudanças. Parou de beber suco de laranja. Parou de comer torrada. Mudou para iogurte grego integral com frutas vermelhas. Só isso. 3 mudanças. Todo o resto ficou igual. Uma semana depois, a dor no joelho dele estava visivelmente melhor. Talvez 20% menos. Ele achou que era coincidência ou efeito placebo. 2 semanas depois, a dor tinha caído 50%. Ele conseguia andar até a caixa de correio sem mancar. 3 semanas depois, Roberto andou 3 quilômetros sem parar. Algo que ele não fazia há 8 anos. Ele voltou no médico para um check-up regular. Contou para ele o que aconteceu. O médico olhou para o prontuário dele, olhou para o Roberto e disse: "Bom, isso é interessante. Deve ser efeito placebo. Comida não afeta realmente a artrite." Daí perguntou se Roberto queria tentar um anti-inflamatório com prescrição. Roberto disse não. Ele disse: "Seja lá o que for isso, placebo ou não, meus joelhos não doem mais. Vou continuar fazendo." O médico deu de ombros e escreveu no prontuário: "Paciente relata melhora com mudanças dietéticas." E foi para o próximo paciente. Aqui vai o que Roberto percebeu. Seu médico é um bom homem. Inteligente, cuidadoso. Mas ele está preso num sistema que ensinou ele que comida não importa. E nenhuma quantidade de evidência, mesmo um paciente andando sem dor pela primeira vez em anos, vai mudar o que o sistema ensinou ele. Roberto não curou sua artrite. Ele parou de se inflamar 3 vezes por dia. Seu corpo finalmente teve uma chance de se acalmar e curar. E seu médico, ainda recomendando suco de laranja e iogurte desnatado para outros pacientes, porque o sistema não muda só porque um paciente melhora. Então aqui vai o que você vai fazer. Não semana que vem. Não quando você terminar a comida na sua geladeira. Amanhã de manhã. Passo 1. Olha o que você está planejando comer no café da manhã amanhã. Tá na lista? Suco de laranja? Pão integral? Iogurte desnatado? Escreve agora. Passo 2. Escolhe uma coisa para mudar. Só uma. Se você bebe suco de laranja, muda para água com limão ou come uma laranja inteira. Se você come torrada, tenta ovos com abacate no lugar. Se você come iogurte desnatado, compra iogurte grego integral natural e adiciona suas próprias frutas vermelhas. Escolhe a mudança mais fácil. A que parece possível. Passo 3. Se compromete com uma semana. 7 dias. Só isso. Não tenta consertar sua dieta inteira. Não tenta ser perfeito. Só faz uma mudança e presta atenção no seu corpo. Suas juntas doem menos no meio da manhã. A rigidez está melhor quando você levanta. Sua energia dura mais. Seu corpo vai te dizer se isso está funcionando. Você não precisa de permissão do médico para parar de comer comidas que te machucam. Você não precisa de um estudo para provar o que você consegue sentir nos seus próprios joelhos. Escreve nos comentários agora qual comida você vai mudar primeiro. Vai largar o suco de laranja? Pular a torrada? Mudar para o iogurte integral? Eu quero saber. E quero que você volte em uma semana e me conte como você se sente. Compartilha esse vídeo com qualquer pessoa que acha que dor nas juntas é só algo que tem que viver porque tá ficando velho. Não é. É o café da manhã. E o café da manhã pode mudar. Você não está se tornando alguém que come perfeitamente. Você está se tornando alguém que se recusa a deixar uma indústria alimentícia multibilionária lucrar com sua dor. Alguém que faz perguntas. Alguém que presta atenção no próprio corpo, em vez de confiar cegamente em rótulos desenhados por times de marketing. Seu médico não vai te contar isso porque não sabe. As empresas de comida definitivamente não vão te contar porque lucram quando você não sabe. Mas suas juntas vão te contar. Escuta elas. Uma mudança. Uma semana. Vamos ver o que acontece.